Você conhece Pablo Escobar? Sim, ele mesmo, um dos maiores narcotraficantes que esse mundo já viu. Ganhou inclusive uma série na Netflix. Plata ou plomo? Pois bem, não vamos falar neste vídeo sobre a história de Pablo Escobar, e sim de uma de suas heranças que ele deixou para a Colômbia. Nós sabemos que Pablito era muito conhecido por suas extravagâncias com o dinheiro, já que ele era muito rico. Como, por exemplo, construir uma prisão de luxo na qual ele ficaria encarcerado. Ele a chamou de La Catedral. E uma de suas extravagâncias foi construir um zoológico particular, chamado de La Hacienda. E com isso ele trouxe vários animais ilegalmente para a Colômbia. E dentre todos esses animais, um específico está causando muitos problemas lá. O hipopótamo. Não entendeu nada? Então fica aí que eu vou te contar essa história. Recentemente eu tava navegando aí pelas interwebs quando de repente eu trombo com este post aqui de um usuário do Twitter chamado @CarlFelipe, no qual ele dizia o seguinte: o Pablo Escobar morreu há mais de 20 anos, mas até hoje a Colômbia está lidando com consequências de coisas que ele fez. Não estou falando do cartel de Medellín, estou falando de hipopótamos. Sério. E na hora que eu li isso eu já pensei, esse cara só pode estar maluco, o que será que ele deve estar fumando? É maconha, doido. Um hipopótamo, um bichinho tão fofinho desse, o que ele poderia fazer demais? Pois bem, eu fui dar uma pesquisada e a história é verdadeira. Não é possível isso. E eu vou te contar o que aconteceu. Para a gente entender melhor essa história, você precisa conhecer um pouquinho só de quem foi Pablo Escobar. Eu não vou ficar me alongando muito nisso porque não é o assunto principal desse vídeo. Mas, resumidamente, Pablo Escobar foi um dos maiores, se não o maior narcotraficante de todos os tempos, que teve seu auge de venda de drogas entre as décadas de 70 e 80. Estima-se que no auge de seu cartel, Pablo faturava mais de 400 milhões de dólares por semana, em que mais ou menos 80% de toda a cocaína que era consumida no mundo inteiro era fornecida por ele. Caralho, o maluco é brabo. Inclusive existe uma história muito curiosa até que em um certo momento, quando Pablo estava foragido, ele chegou a queimar mais de 2 milhões de dólares para se proteger do frio. Porra! Como todo bom milionário, Pablo adorava mostrar o quanto era poderoso, e ele fazia isso mostrando toda a sua extravagância com o dinheiro. E uma em especial que nos interessa para esse vídeo foi a construção de um zoológico particular, que ele a chamou de La Hacienda. Ele basicamente montou um Jurassic Park pessoal, onde tinha inúmeras esculturas de dinossauros. Pois bem, para Pablito começar a montar ali o seu parquinho, ele começou a importar alguns animais da África. E começou fazendo isso de forma legal, porém, como foi vendo que tinha muita burocracia, começou a fazer do seu método, trazer os animais de forma ilegal para a Colômbia. Então ele trouxe lá girafa, rinoceronte, zebra, e um dos animais que ele trouxe foi o hipopótamo, que até então é um animal típico africano, então não existia hipopótamo na Colômbia. Mas Marcelo, o que tem a ver os hipopótamos, esses bichinhos aí tão fofinhos, tão bonitinhos, tão gordinhos? Sou bonito! Pra gente continuar, precisamos antes entender alguns fatos. Mudar o ecossistema, ou seja, trazer os animais de uma região para outra região, pode significar um verdadeiro perigo para a natureza, pois eles podem trazer doenças e mais um monte de outras coisas. E outra coisa, apesar do hipopótamo ser um bichinho tão fofinho, ele é um dos animais mais perigosos do mundo. Eles são extremamente hostis e territorialistas, além de que é o animal que mais mata seres humanos da África, com uma estimativa de mais ou menos 100 pessoas por ano. E apesar de sua aparência fofa, ele pode chegar até 3 toneladas, ter 4 metros de comprimentos e correr a mais ou menos 50 km por hora. Sua principal arma é a boca, que pode chegar num comprimento de mais ou menos 70 centímetros, podendo triturar qualquer animal. Bom, depois que Pablo Escobar morreu, seu império começou a ruir, e dentre eles seu zoológico particular. E o que era uma das fortalezas do maior traficante do mundo virou um ponto turístico. Então as autoridades começaram a pegar esses animais, porém eles não tinham suporte nem lugares para eles ficarem. Pablo havia trazido 4 hipopótamos da África, um macho e 3 fêmeas. E na África, a procriação de hipopótamo
hipopótamos é controlado devido à seca e à escassez de alimento. Porém, na Colômbia, como é um país tropical, eles tinham um habitat perfeito para procriarem. E atrás da chamada hacienda onde ficava o zoológico, existe um rio chamado Rio Madalena, perfeito para eles, raso, calmo e com bastante alimento. E o melhor, sem nenhum tipo de predador. Ou seja, o que a princípio eram 4 hipopótamos logo se tornaram 32. Estima-se que em menos de 10 anos essa população possa chegar em mais de 100. Então o governo, a fim de manter os hipopótamos por perto e evitar que eles ataquem alguns vilarejos locais, começaram a alimentar eles com cana-de-açúcar e capim. E o problema é que esses bichos estão se multiplicando e o governo precisa fazer alguma coisa para controlar eles. Porque senão imagina você aí que mora na Colômbia, daqui a pouco você sai na rua da sua casa e tem um hipopótamo na sua frente. E o que está acontecendo lá é o seguinte, conforme o rebanho vai crescendo, os machos alfas do grupo começam a expulsar os mais velhos. E se antes os moradores que viviam ali ao redor do Rio Madalena não precisavam se preocupar com perigo, agora eles precisam. Pois os machos que são expulsos de seus grupos acabam indo para outros lugares. Por exemplo, perto de moradias. Inclusive já aconteceu em alguns lugares da Colômbia. Dá uma olhada nesse vídeo que foi noticiado há um tempo atrás. As crianças no meio da rua correndo atrás de um hipopótamo. Olha só o perigo. Se ha vuelto algo habitual en esta localidad, algo que según expertos no es común, máxime cuando ellos prefieren estar en las zonas húmedas, pantanosas y en manada. Já avisei que vai dar merda isso. E outro problema é que essas águas são usadas por pescadores, que tiram o sustento de suas famílias através dos peixes que eles pegam. E na água que esses bichos são mais agressivos, chegando a inclusive atacar as canoas de alguns pescadores. Mas vai cair na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tô falando contigo, hein? Agora o governo tem um problema, eles precisam controlar a reprodução dos hipopótamos. E para fazer isso eles tentaram diversos métodos. Tentaram a princípio uma cerca de arame farpado, mas é claro que isso não funcionou. Porque imagina só, um bicho desse tamanho pesando mais de 3.000 quilos com uma cerquinha michuruca dessa. É claro que eles iriam arrebentar tudo. O cara é um gênio. Tentaram levar os hipopótamos para os zoológicos da região, porém conseguiram levar somente 2. O problema é que transportar esses bichos custa muito caro, e além de que eles possuem pouquíssimas pessoas habilitadas para fazerem isso. E para vocês terem ideia de que os hipopótamos são um problema tão grande lá, em 2006 o governo teve que mandar matar um que estava fora de uma área controlada. E antes que vocês fiquem doidos aí porque o governo mandou matar um hipopótamo, eles não tiveram outra opção. Esse hipopótamo já tinha sido expulso do bando, então levar ele de volta não era uma opção. E além do que, ou eles matavam o hipopótamo ou o hipopótamo matava algum morador local. Como eu disse, eles não tiveram escolha. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, mas ao norte com alguns javalis selvagens. Tá aí, ó. Ó a porcada aí, ó. Ó a bagaceira, pesada. Negão, sai, negão, sai! E como se não bastasse todos esses problemas que eu já falei que os hipopótamos estavam causando lá na Colômbia, tinha mais um. Eles podem carregar algumas doenças preocupantes para a saúde humana e para a nossa fauna local. A leptospirose. Quando fizeram a autópsia do animal que foi morto, descobriram que ele estava contaminado. E eu não sei se vocês sabem, mas a leptospirose é uma doença mortal. E se não for tratada, pode causar falência renal e meningite em humanos. Ou seja, além de tudo, os animais ainda poderiam passar doenças para os humanos. Agora que ferrou tudo de vez mesmo. É, só bagunça. Junta tudo isso que eu te falei agora com uma foto de militares ao lado de um hipopótamo morto e jogue na internet. Você tem a receita para tudo quanto é ONG ambientalista e pessoas mais desinformadas ficarem enfurecidas com o governo. Começaram a pressionar as autoridades para que não matassem mais nenhum dos animais. Eles não sabiam o que estava acontecendo na realidade e foi por isso que reagiram daquele jeito. E você acha que isso é tudo e não poderia ficar pior? Calma que tem mais. Na África, normalmente, os hipopótamos começam a se reproduzir mais ou menos entre 7 a 9 anos de idade. Porém, na Colômbia, como as condições de vida são ideais para eles, os veterinários descobriram que eles estavam ficando férteis com mais ou menos 3 anos de idade, ou seja, metade do tempo normal. Tentaram também castrar os bichos, mas como toda tentativa até agora não deu muito certo. É muito difícil conseguir sedá-los. Se der uma dose muito grande, pode matar o animal. Se der uma dose um pouco pequena, ele pode acordar no meio da cirurgia e matar o veterinário. E até hoje, depois de mais de 20 anos da morte de Pablo Escobar, os 4 hipopótamos que foram trazidos para a Colômbia por um mero capricho de um traficante continua sendo um problema enorme para o governo. Continuam se reproduzindo perto de vilarejos
assustando alguns pescadores e até mesmo atacando alguns galos. Mas e aí, você já conhecia essa história dos hipopótamos de Pablo Escobar? Sabia que esse animal aí, tão bonitinho, tão fofinho, é um dos mais perigosos do mundo? Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando, quem quer me mandar sugestões de vídeo, basta me seguir no Instagram, @freitasmarcelo93. E quem quiser o link do documentário completo, basta me mandar uma mensagem no Instagram que eu envio por lá. E se você chegou até aqui nesse vídeo, comenta aí, #hipopótamo para eu saber. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau!